Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendita, seja bendito, em nome do Senhor Jesus. Vamos conversar um pouco sobre bloqueios. O que é um bloqueio? Como é que acontece? Qual a abrangência de um bloqueio? Quais áreas que eles podem atingir a pessoa? E como fazer para desbloquear a vida? Nós encontramos diversos tipos de bloqueios, né? Bloqueios na matéria, bloqueios no espírito e bloqueios mentais, né? Na alma. E muitos desses bloqueios, eles nascem na infância, na criação. Infelizmente, para alguns, o maior inimigo de uma criança, às vezes é o pai e a mãe. Às vezes o pai e a mãe são inimigos daquela criança. Ninguém sabe por quê. E entenda o diabo, porque ali é o diabo que usa. Pais que perseguem, pais que colocam apelidos pejorativos nos filhos, pais que criam os filhos como Deus criou batata. Eu acho que nem como Deus criou batata, que Deus fez tudo para a batata crescer, né? Isso é um ditado que tem aqui no Nordeste. Mas criam de um jeito como se fosse a força para criar, e é o jeito, né? Então cria mais ou menos. Então muitos pais, eles são tolos, porque eles bloqueiam os filhos através de suas palavras. E é na infância onde surge a maioria dos bloqueios, a maioria das pragas e a maioria das maldições surgem justamente no período da infância, onde o pai e a mãe cuidam do filho. Hoje nós temos um período mais soft, vamos dizer assim, mas antigamente o povo era mais, apesar de ser mais moralista, mas eles eram mais maldizentes, eles amaldiçoavam mais, eles desejavam o mal mais. Por isso que tanta derrota no passado, né? Porque o povo, eles eram derrotados, e quem é derrotado não quer ver alguém vencer. A pior coisa para um derrotado é ver uma pessoa vitoriosa. E nós encontramos pais derrotados que não conseguiram nada na vida, que são infelizes, desejando que os seus filhos também sejam infelizes, profetizando, amaldiçoando, e isso nasce os bloqueios. Vamos entender um pouco como é que age um bloqueio. Por exemplo, você chega para um filho e diz para ele que ele não é capaz. Você não deixa ele decidir nada. Quem decide é você. Além disso, você diz que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo. Você está programando aquela criança para si, aquilo que você está falando. Então, dali nasce um bloqueio na vida daquela criança, que ela não consegue imaginar sair de dentro do buraco onde se encontrou. E nisso forma-se uma pessoa incapaz de administrar sua própria vida, porque os seus pais não deixaram ele administrar, não deram nenhum suporte de administração, não deram para ele nenhuma cultura forte para que ele enfrentasse a vida, porque a vida é muito cruel. Mas a vida é dura com quem é mole. Algumas pessoas desde pequeno aprendem a enfrentar a vida, e eles enfrentam e eles vencem. Então a maioria dos bloqueios nascem na infância, quando o pai, quando a mãe chega para o filho e diz: tu não vai ser nada, tu não vai conseguir nada. Isso é uma tentativa de bloqueio, que em alguns casos acontece. Aí fica uma criança, um homem bonito, uma mulher bonita, um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, que não consegue sair do lugar e fica procurando soluções, respostas, o porquê eles não estão saindo daquele lugar. E às vezes fica espiritualizando: não, é vontade de Deus que eu esteja desse jeito, é vontade de Deus que eu esteja assim. E às vezes não é vontade do diabo. Do jeito que o diabo usou Judas Iscariotes, né, ele também usa pessoas. E usa às vezes pessoas próximas, pai, mãe, que ficam amaldiçoando essa pessoa, ficam bloqueando a mente dessa pessoa. Então ela não consegue imaginar, ela não consegue sair do lugar. Quando alguém chega assim e diz, chega pro filho e diz: tu não vai ser nada,
tu não vai ter nada. Quando esse menino cresce, vira um homem, né? Sai de juninho para junho. Então, ele, quando tem as coisas, ele se assusta. Ele fica dizendo, rapaz, eu não acredito que eu tenho isso. E aí, ele não sabe de onde vem essa informação. E essa informação vem para tentar bloquear a vida dessas pessoas. No mundo existem milhares e milhares e milhares de pessoas bloqueadas. Às vezes pelo diabo, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, e às vezes pela própria mente dele. Temos também vários tipos de bloqueio, como eu falei. Tem esse bloqueio aí que nasce na infância. E quero repetir, a maioria dos bloqueios surgem na infância. Entre 5 anos, 3 anos, até os seus 15 anos. É onde a pessoa programa um computador chamado filho. O seu computador tem uma programação. Ele pode ser muito bom, mas se ele não tiver uma programação boa, ele não vai ler vídeos, ele não vai programar fotos. Então fica um computador muito bom, mas sem uma programação legal. Então o que os pais fazem é colocar na mente dos filhos uma programação. Jesus quer colocar na nossa mente uma programação vencedora. Você tem a mente de Cristo, e antes de ser filho do seu pai e filho da sua mãe, você é filha de Deus. Então, você tem que ter a mente de Cristo. E tudo aquilo que diziam contra você vai cair por terra. E o que vai valer é a Bíblia Sagrada, que diz que Jesus nos faz mais do que vencedores. A vida não depende só da área espiritual, depende também da área da emoção. Em algumas pessoas, elas foram criadas e são tribulosas, ou seja, elas gostam de viver em tribulação, vivem brigando, vivem arengando, vivem provocando os outros, vivem invejando, vivem sem paz de espírito. Porque muitas vezes o seu lar, a sua família não ofereceu para eles essa paz de espírito e eles querem transferir isso. Então é um péssimo marido, uma péssima mulher, um péssimo homem, um péssimo trabalhador. E essas pessoas ficam dizendo que é o diabo que está destruindo elas, tal. Mas antes de ser o diabo, que ele também se aproveita dessas situações, é a própria pessoa que se autodestrói. Pessoas incompetentes, intratantes, pessoas que não têm nenhum rumo na vida, tendem a colocar a culpa no diabo, enquanto a culpa é deles mesmos. É deles mesmos. Eles não procuraram, viveram a vida por viver. Aí o que é que acontece? Há um bloqueio na vida deles. Eles não saem daquele lugar onde eles estão. Bloqueio mental nasce nesta hora, quando o pai chega para o filho e diz, ó, você não vai passar disso, você não sai daquilo. E isso se torna uma pedra enorme na vida da pessoa que sofreu o bloqueio. Mas em nome do Senhor Jesus, no final deste vídeo, estaremos orando e Deus vai desbloquear a sua vida. A outra questão são as ideologias. Muitas gente são bloqueadas porque tem ideologias idiotas. Exato. Ah, porque tem que ser assim, é porque tem que ser assado, é porque tem que ser desse jeito. Alguém botou na cabeça dessa pessoa que tem que ser assim, então ela aceitou e tem que ser assim. E aquilo vai destruindo a vida dela e ela fica sem saber o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Né? É a mesma coisa quando um homem bota na cabeça que mulher é bicho ruim, mulher é bicho safado. Às vezes é o pai que diz, ó, mulher é bicho safado e tal. Então ele não dá certo com nenhuma mulher, porque na mente dele mulher é coisa ruim. Então isso é um bloqueio. Chegou a hora de fazermos uma revisão nos nossos pensamentos. Outra situação, a mulher bota na cabeça que homem é bicho ruim, homem é safado, homem é sem vergonha, homem faz sofrer, homem faz a mulher sofrer, a mulher é uma coitadinha, uma bichinha, oh meu Deus do céu, tal. E isso ela vai sempre procurar fazer com que o homem dela dê problema para ela. A ideologia vale muito. Bloqueios mentais. Bloqueios mentais. Eu conheci uma pessoa que há muitos anos não trabalhava, vivia em plena miséria.
Conversando um pouquinho com ele, eu percebi porque ele vivia na plena miséria. Porque ele dizia: eu vou trabalhar lá para esse ladrão. Todo patrão é ladrão. Todo patrão é ladrão. E isso alguém botou na cabeça dele. O diabo soprou na mente dele isso. E com isso, meu amigo, ele nem trabalha para ninguém, não consegue trabalhar para ele mesmo. E fica nessa ideologia idiota e absurda, né, que colocaram na cabeça das pessoas. Olha, tudo pode ser manobrado pelas ideologias. Tudo pode ser manobrado pelas ideologias. Satanás manobrou a terça parte dos anjos do céu através de ideologias. Ele está aqui na Terra e não é à toa que nascem ideologias uma atrás da outra para destruir as pessoas. Feministas que odeiam os homens, machistas que odeiam as mulheres, tudo informação do diabo. Nem o feminismo é de Deus e nem o machismo é de Deus. O que é de Deus é homem e mulher, companheiros em todas as horas. Você tem que ter cuidado com o bloqueio mental. Então falamos sobre bloqueios de palavras negativas proferidas e falamos agora de bloqueios mentais. Chegou a hora de nós revisarmos a nossa mente e saber. A Bíblia diz assim, ó: julgue-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Porque quando o homem é julgado por si mesmo, ele não é julgado por outra pessoa. Então a maioria das pessoas, elas não se olham no espelho para ver o que elas têm que está bloqueando elas mesmas. Às vezes é uma chatice, às vezes é um jeito de falar errado, às vezes é um jeito de pensar e ver as coisas erradas. Ideologias idiotas. As ideologias, elas são canhões espirituais na vida das pessoas. Hitler dominou o mundo através de ideologia antes de dominar através das armas. Então temos que ver qual é a ideologia que nós estamos nos adequando. Existem inúmeras ideologias, principalmente histórica. A pessoa pega a história de um país, a história de qualquer coisa, e dá a sua versão daquela história. E o outro que está lá ouvindo fica: é mesmo, né? É mesmo. E aí vai comendo corda e de repente está na mão da pessoa. Existem também ideologias, bloqueios, que são formados através de hipnose. A hipnose, a autossugestão, é um fenômeno que acontece naturalmente entre um homem e uma mulher, entre um homem e outro homem. E alguns se tornaram profissionais, hipnotizam, aí dá um dente de alho para a pessoa e diz: aqui um chiclete. E eu então, cara, que chiclete gostoso. Qual é o sabor do chiclete? Tutti frutti. Aquilo é hipnose, mas existe aquela hipnose sem transe. Quando você fala para alguém, principalmente filhos, você pode estar hipnotizando aquela pessoa a ser aquilo que você está dizendo. Olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você não sei o que lá, e a pessoa está lá, e aí a hipnose, a pessoa fica hipnotizada, fica em transe, e de repente acontece aquilo ou aquilo outro na vida da pessoa. São bloqueios. E aí tem os bloqueios espirituais. Nesses bloqueios espirituais a gente lida muito com eles, que são justamente macumbas, invejas, maldições hereditárias, maldição que vem do pai, da mãe, vem das raízes, ou seja, aconteceu algo com seu bisavô, aconteceu algo com seu pai, aconteceu algo com sua mãe, e você, não, nada disso. Não aceite isso não. Não aceite bloqueios do diabo. Inclusive a palavra diabo significa o opositor. Poderíamos até transformar essa palavra de opositor a bloqueador. Ou seja, aquele que tenta bloquear, que tenta impedir de você se casar, que tenta impedir de você prosperar, que tenta impedir de você ser uma boa esposa ou um bom marido. Através de tudo isso, o ser humano pode ser derrotado. São doenças, bloqueios que as pessoas sofrem e elas ficam ali. Rapaz, eu não vou sair daqui não, porque me disseram que eu vou até aqui, então vou ficar até aqui. Você tem que parar e pensar, não ir na onda das ideologias, dos conselhos. Tem gente que não tem condição de dar conselho nem a ele mesmo, e quanto mais a você.
Preste atenção, porque quem tem que administrar sua vida é você. É você com a ajuda de Deus. Você que tem que tirar todos esses nós que existem na sua vida, esses bloqueios que colocaram na sua mente. Você não pode, você é um fracassado, você não consegue, dá tudo errado, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é um vencedor porque Cristo te faz vencedor. Você tem sucesso porque Cristo em ti é o sucesso. Sucesso é felicidade. O maior de todos os sucessos chama-se felicidade. Não é dinheiro, não é fama, não é nada disso, porque tudo isso é efêmero. Ou seja, passa rápido, não tem valor. Mas a felicidade, ela é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Você pode ser feliz e glorificar o nome do Senhor Jesus. Se alguém disse para você que você não pode, que não dá certo, você não vai conseguir, e essa pessoa está sendo usada pelo diabo. O diabo encaixa dentro dessa pessoa e a pessoa vai e diz. Todas as pessoas que têm brecha no coração, elas são tendenciosas a ser usadas pelo diabo. Quais são, pastor, essas brechas que o Senhor está se referindo? Ódio, rancor, inveja, sentimento de inferioridade. Então todos esses sentimentos, eles abrem uma porta no coração da pessoa para o inimigo entrar. E nisso o que acontece? O diabo olha aquela pessoa e diz: olha, tem um buraco ali, tem uma brecha, eu vou entrar e vou usar essa pessoa contra cicrano. Aí você está lá animado, para fazer um negócio tão animado, de repente o diabo entra na pessoa, a pessoa: ô rapaz, isso não vai dar certo, vai dar tudo errado. Tá vendo aí? Fulano deu errado, ciclano deu errado, Beltrano deu errado. Não é aquela pessoa. Não é, é o diabo. Tudo deste mundo pode dar certo e pode dar errado. Tudo, qualquer coisa. Mas pela fé, nós vamos acertar e vamos guardar a nossa principal riqueza, nosso principal tesouro, que é ser feliz. Pastor, mas eu não consigo nada, eu não consigo namorado, não consigo namorada, eu não consigo sair do lugar. Isso é um bloqueio espiritual. Muita gente na igreja fica dizendo: isso é lutas, e a luta que Jeová botou você. Mentira, que Jeová quer ver você feliz. Jeová quer você cheio de amor e alegria. Ele quer ver você realizado, porque esse é o desejo de Deus. A Bíblia diz assim: eis que tenho pensamento bom de vós, pensamento de bom e não de mal. Ou seja, o pensamento de Deus para conosco é um pensamento muito bom. Mas ao redor existe uma multidão de demônios e pessoas que querem te bloquear. São os invejosos, que não querem ver o seu futuro, acham até graça na sua derrota. Mas eles aqui são derrotados, porque eles são invejosos, porque são incapazes de conseguir. Cuidado no que você fala, porque armas saem pela sua boca, e você pode estar armando o inimigo contra você. Você está contando uma bênção, está contando algo tão animado, e o inimigo está colhendo para atacar você. Então se acorde em nome do Senhor Jesus. Faça uma revisão, olha para frente do espelho, veja o que você pode fazer, o que você não pode fazer para mudar você. Não adianta você tentar mudar os outros se a sua vida está em desgraça. Você tem que mudar primeiro a sua vida, para depois mudar a vida dos outros. E que Deus é esse que bota a pessoa para sofrer, para se ferrar, se lascar todinho neste mundo? Não, Deus botou você para desfrutar o melhor da terra. A Bíblia fala. Muitas vezes somos nós que damos ouvidos aos bloqueios, e esses bloqueios vão impedindo a realização dos maiores sonhos. Eu vou contar um caso de um amigo meu, que ele é apaixonado pelo exército. Até hoje, com 41 anos, 43 anos, ele é apaixonado pelo exército. Ele dorme até com fardado. Às vezes ele dorme até com camisa do exército. O sonho dele era ser cabo, sargento, qualquer coisa do exército. Então ele estava já como um soldado enganjado. Estava tirando o seu serviço e estava para entrar no curso de sargento do exército. E chegou o dia dele tomar conta do dormitório dos soldados. E ele estava tomando conta do dormitório dos soldados, estava tranquilo ali e tal. Então chega o sargento da ronda.
O sargento chega, entra, e ele já tem arrumado o dormitório todinho, com o lençol tem que estar bem dobradinho, bem esticadinho, né, tal. É a disciplina militar. Não se engane não, que aqui fora a disciplina é mais exigente, viu? Você é uma empregada, um empregado, se você errar tanto assim, um patrão joga você para fora num instantezinho. Não pense que o exército é mais exigente, não. Aqui fora é mais exigente do que o exército. O que aconteceu? Esse cidadão era um soldado enganjado, todo animado, apaixonado pelo exército, o único da sua família que entrou no exército, o orgulho da sua mãe e de seus irmãos. Então ele dava para fazer o curso de sargento, olha só que coisa. Então o sargento do dia que estava fazendo a ronda entrou no dormitório para ver como é que estava o dormitório. Então ele, sim senhor, o sargento entrou, olha na cama, olhou e ele atrás do sargento, sim senhor, olhou, aí tinha uma cama assim, o sargento foi lá e puxou o lençol da cama e engilhou, ou seja, amassou, né, a forradura da cama, puxou assim com a mão, aí ele, soldado, essa cama está mal forrada. Aí ele olhou assim e disse, mas eu forrei, senhor, foi o senhor que desforrou. Aí o sargento disse, eu? Você deixa de ser incompetente. A cama está desforrada, eu vou anotar o seu nome, o seu número e você vai ser punido. Aí o sargento começou a anotar o nome e o número do cara. O cara olhou pro sargento assim, teve uma raiva tão grande, tão grande, ele fechou a mão e juntou, pá, na cara do sargento, e o sargento toma na cara dele, ele toma na cara do sargento, e rolaram, as camas caíram para um lado, e ele agarrado com o sargento, e o cara do outro dormitório viu, gritou, né, tocou o apito, aí veio os outros soldados e separaram eles no murro, tal. Esse caso foi o suficiente para ele ser expulso do exército, e o sonho dele, ó, acabou. Quem era esse sargento? Era o diabo. Ele foi visitado pelo diabo. O diabo sabia que ele queria ser sargento. O diabo sabia que ele iria fazer o curso e iria realizar o maior sonho da vida dele, que era ser sargento do exército. E enviou esse sargento aí, esse endemoniado, que veio provocá-lo. E ele caiu na provocação do diabo. Então foi bloqueado. Hoje ele se encontra com 40 e poucos anos, né? E ele morre de saudade. E os amigos dele que fizeram o curso de sargento, eles já estão como subtenentes e vão se aposentar agora, talvez esse ano ainda ou o próximo ano, como segundo tenente. Era tudo que ele sempre desejou, mas o diabo bloqueou. Então esse é um bloqueio espiritual. Às vezes você está caminhando na sua vida, ó, lembre-se que às vezes a gente vacila, porque a gente fica muito manso, a gente fica muito leso, como diz aqui no Nordeste, e esquece que tem uma criatura querendo sempre o nosso mal, chamada diabo. E o diabo tem muitos secretários, e os secretários do diabo às vezes estão ao seu lado e você não está percebendo. Aí quando você inventa de fazer qualquer coisa, ele vai lá e tenta impedir. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para você enfrentar esses bloqueios do diabo. Seja ele mental, seja ele espiritual, seja alguma fobia, algum medo no teu coração. Eu quero nesta hora convidar você para fazer um renovo na sua vida. A Bíblia diz, renovai-vos pela força do vosso pensamento. Então você pode renovar a sua mente, a sua vida, renovando os seus pensamentos. Você pode renovar, e você vai renovar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se existe algum bloqueio espiritual, escreva para nós. Participe do Livro da Bênção, ajuda a obra aqui no Nordeste, ajuda a obra aqui no Nordeste, manda a sua oferta para nós. Participa do Livro da Bênção, manda a sua foto, a sua cartinha dizendo qual é o teu sonho, o que você deseja, em que você está sendo bloqueado. Nós vamos orar pela sua cartinha, vamos orar pela sua oferta, e Deus vai te abençoar. Reaja. Cuidado para você não fazer aquilo que o diabo quer que você faça. O diabo quer que você pula daí.
Jesus, pula daí. Jesus disse, não, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem. Aí ele mostrou todas as glórias dos reinos e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue, ou seja, entregue por Adão. Aí Jesus olhou para ele e disse, arreda-te, saia de mim, Satanás, porque só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então Deus, em Cristo Jesus, não fez o que o diabo queria. Se Jesus dissesse, sabe de uma coisa, eu sou Jesus mesmo, vou pular aqui do pináculo e os anjos vão me segurar. Ele pulava e os anjos seguravam. Só que ele tinha caído nas tentações do diabo. Se ele dissesse, sabe de uma coisa, eu estou com fome, transforma essas pedras em pão, as pedras se transformariam em pão. Mas ele teria sido derrotado. E se Jesus dissesse, tá certo, eu vou me ajoelhar diante de ti, Satanás, para ter todas as glórias do reino do mundo, ele perdia a glória do Pai. Então, temos que ter cuidado com espíritos, pessoas que vêm para bloquear a vida. Porque Jesus veio para nos libertar e nos dar vida, e a vida com abundância, vida com amor, vida com prosperidade, vida e mais vida. Jesus não veio aqui só para você ficar louvando a Ele, não. Ele veio transformar você. Mas eu só creio ter 30 anos, mas a transformação de Cristo é diária. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Porque às vezes somos inocentes demais e somos assim, não temos a noção do perigo que está à nossa volta. E Jesus Cristo falou que ao nosso derredor existe um leão bramando a quem possa tragar. Esse leão poderá usar a tua vizinha, o teu parente, aquele amigo lá no trabalho que tem inveja de você, aquela amiga que tem inveja de você, que odeia você sem motivo nenhum, que é intrigada de você sem motivo nenhum. Aquela mulher está possessa. Aonde está Deus? Está dentro das pessoas. E aonde está o diabo? Estão dentro das pessoas. Existem pessoas que são verdadeiros demônios. Matam, estupram, bloqueiam a vida das outras pessoas, tomam o que é dos outros, fica desejando mal. Essas pessoas são demônios em carne, secretários do diabo. Mas existe também aquelas pessoas que são secretárias de Deus, pessoas boas que vêm para te ajudar, para te orientar. Se acorde em nome do Senhor Jesus e vamos orar agora com muita fé para que você seja abençoado, para que você seja abençoada e sua vida seja desbloqueada. Você diz, pastor, parece que na minha vida nada dá certo. Mas dá certo sim, Deus vai fazer dar certo. Tenha fé. Você está do outro lado aí, coloque a mão no seu coração, ó. Diga assim, Senhor meu Deus, eu estou fazendo esta oração junto com o pastor Joilson de Assis. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, me desbloqueia, Senhor. Desbloqueia a minha vida. Tira toda pedra, todo empecilho que tenta me impedir de chegar até ti. E em nome do Senhor Jesus Cristo, em ti, eu sou mais do que vencedora ou vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Porque Cristo me ama e habita em mim. Todo nó, toda amarração, toda corrente do diabo está amarrada e destruída em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fica esse recado para você. E o próximo vídeo nós vamos orar uma oração bem forte para você. Fica atento aí no próximo vídeo. E eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus que você é livre, você é liberto. Faça uma retrospectiva da sua vida e você vai perceber que em várias partes da sua vida o diabo te bloqueou. Se você tem 40 anos ou menos, 30, olha para trás. Fecha teus olhos e olha para trás, você vai ver como é que o diabo rouba as pessoas. Você vai encontrar lá pessoas te perseguindo sem motivo, pessoas te bloqueando sem motivo, pessoas atrás de você para ver a tua derrota. Aquelas pessoas não... Minha guerra, sua guerra não é contra essas pessoas.
é contra o diabo que usa elas. Paulo falou que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, não é contra João, não é contra Maria, é contra o diabo que usa um e usa o outro. Amém? Paz e luz sobre você, Deus vos abençoe, amém.